Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, seu comentário, tudo que você faz aqui conosco é parte da produção de conteúdo desse pequeno espaço na internet, que se torna um pouco de propriedade sua também. Quando você deixa o seu like, quando você compartilha o vídeo, quando você deixa o seu comentário. E hoje esse canal é um pouco do Lucas Loubach também. Eu conversei com o Lucas hoje mais cedo, em razão da ação policial no Jacarezinho, que deixou um número grande de vítimas. E o Lucas, ele é pastor da Igreja Vineyard, plantador no bairro da Tijuca, e também atua como ativista na ONG Rio de Paz, que fica especificamente ali no Jacarezinho. Ele estava trabalhando no Jacarezinho no momento da ação policial, e eu achei por bem que a gente pudesse utilizar esse espaço aqui para conversar sobre cristianismo, teologia, Bíblia e a realidade da favela. Portanto, a partir de agora, você fica com ele, Lucas Loubach. Eu não vou aparecer no final do vídeo para você dizer para você se inscrever, para você deixar o seu like. Então eu vou falar isso para você agora. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like, porque de fato eu não vou votar lá no final do vídeo. O final do vídeo já está devidamente feito junto com o Lucas, e eu espero que você tenha um excelente proveito desse conteúdo que a gente está disponibilizando. Então, fique agora comigo e com o Lucas. Então, gente, é um prazer estar aqui com o Lucas Loubach, receber o Lucas aqui no meu canal para falar um pouco de um assunto que, assim, é um prazer para mim ele estar no canal. Não é um prazer para mim precisar conversar desse assunto. Eu preferia que fosse um assunto que não existisse na nossa sociedade. Mas o fato é que existe, e o fato é que muitas vezes os cristãos entendem muito mal esse assunto. A gente vai conversar um pouco hoje sobre a favela, a comunidade, a violência dentro da comunidade, como as igrejas locais vivem a tensão da favela. Vamos falar de segurança pública um pouco também, do policial, da polícia e do trabalho do Lucas como pastor num ambiente de comunidade. E aí eu queria que você mesmo contasse, Lucas, um pouco do teu trabalho de plantação de igreja, onde que esse trabalho, o que você tem feito e do seu envolvimento também um pouquinho com direitos humanos e com a Rio de Paz. Valeu, Vitor. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de diálogo, de conversar sobre um assunto tão urgente, tão importante para a nossa nação como um todo. Eu acredito que esse tipo de reflexão que nasce a partir do contexto de vulnerabilidade, ele é muito importante, né, para a nossa construção de país. Eu sou teólogo de formação, trabalho plantando e pastoreando uma igreja aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, que é um bairro na região central. Geralmente as pessoas confundem Barra da Tijuca e Tijuca. A Tijuca a Barra da Tijuca é um outro bairro. Eu estou aqui próximo ao centro e final da Zona Norte, enfim, um bairro de conexão. E aqui a nossa igreja, a gente caminha junto desde 2018 aproximadamente, uma igreja Vineyard. E eu também tenho uma outra atuação, para além da igreja local, do trabalho ministerial, que é dentro da esfera pública no campo de direitos humanos. Então, não é necessariamente um trabalho diretamente pastoral, a despeito desses valores estar dentro de mim, mas é um trabalho que visa a garantia dos direitos humanos, sobretudo na área da segurança, no município do Rio de Janeiro, na região metropolitana, mas também de combate ao empobrecimento e de fortalecimento democrático, pró-políticas públicas para as áreas mais pobres. Então, eu trabalho coordenando projetos e também aquilo que a gente chama de advocacy, né, ou advocacy, que é essa pressão política que a gente faz para determinado tema que diz respeito a comunidades mais empobrecidas. Então, a gente faz essa pressão através
de manifestação, através do diálogo político, a fim de fomentar incidências, mudanças, tanto do poder público, mas também da sociedade, né, como um todo. Né? Engajar, envolver a sociedade com determinados assuntos. Um pouquinho aí sobre o trabalho. Certo. E aí, Lucas, nessa última semana que a gente viveu, são 7 dias agora da operação policial, que deixou mais de 25 mortos no Jacarezinho. Uhum. Eu não sei até em que número que ficou a contagem de corpos oficial. A última vez que eu olhei eram 28, mas eu já nem sei mais se oficialmente a gente tem mais vítimas ou não. E nessa semana que passou, a gente conversou algumas vezes. Eu e o Lucas, a gente está num grupo de WhatsApp juntos, e eu mesmo até fiquei um pouco preocupado. Poxa vida, será que o Lucas está no Jacarezinho hoje? E estava, né, Lucas? Você estava ali no dia da operação. Um dos seus trabalhos é ali no Jacarezinho mesmo, né? Exato. Estava no dia, ali no Jacarezinho fica a sede da ONG que eu trabalho. Uma sede que tem alguns projetos que beneficiam a comunidade. Como eu disse, nós começamos atuando no cenário de advocacy, de protesto, de chamar o poder público para ações, e nesse intervalo, nesse delay que existe entre o poder público e a comunidade, nós então decidimos agir e empreender alguns projetos, claro que em escala bem pequena, perto, né, do que a gente reivindica, mas são projetos de desenvolvimento comunitário, né, são projetos de qualificação profissional e tal. E a nossa sede fica ali no Jacarezinho, nossa sede, né, dessa atuação nossa de desenvolvimento local, ela fica ali no Jacarezinho, numa área bem central. Então, eu estava lá, já tinha ido alguns dias da semana, porque um dos nossos trabalhos nesse momento de pandemia tem sido a segurança alimentar, que é garantir recursos de alimentação para o morador mais vulnerável. Então, eu fui na quarta para fechar alguns detalhes para uma entrega de alimentos que iríamos fazer na quinta, né? São verduras, legumes e frutas que nós distribuímos uma vez por mês, cerca de 2 toneladas. Então, eu fui para lá para a gente acertar a logística, e vou na quarta e na quinta-feira, a gente, que foi o dia da doação, eu cheguei lá por volta desse horário que a gente está conversando agora, às 11 horas, 11h30, para a distribuição. E aí eu posso falar um pouco mais desses detalhes aí. Nessa semana que a gente acabou conversando sobre isso, Lucas, uma das coisas que eu acho que me chamou a atenção, dentro daquilo que a gente estava conversando, é que uma frase que você disse, que muitas vezes a pouca compreensão que o universo evangélico, de maneira geral, tem em relação às comunidades, em especial o evangélico que não mora nas favelas, nas comunidades, é de que, por não ter vivido lá e por não frequentar, ele carrega para a visão dele do que é a comunidade uma série de preconcepções, de preconceitos. Eu vou falar um pouco do meu público aqui, do canal, né? Tem gente aqui do Brasil inteiro. Eu recebo mensagem de gente do Brasil inteiro. Eu conhecia, antes de ter canal no YouTube, eu brinco que eu conhecia um tipo bem específico e bem delimitado de evangélico. Depois de fazer o canal, eu descobri que o evangelicalismo no Brasil, eu achava que ele era plural, mas eu não sabia como. Eu descobri que ele é muito mais heterogêneo e plural do que eu imaginava, mas muito. Então, aqui no canal eu converso às vezes com evangélico, e já fiz live de Instagram com um cara de Roraima, um batista de Roraima, que ele tem um determinado tipo de preocupação, uma determinada visão de como as coisas acontecem, uma compreensão do que é Brasil a partir daquela visão que ele tem ali, morando num município não muito grande de Roraima, nem na capital não era, e aí eu conversando com ele, e o cara, incluído digitalmente, tem um canal, tem um perfil de Instagram com um número alto de seguidor, relativamente alto de seguidor, e é um perfil. E aí tem o cara que é luterano,
do interior de Santa Catarina, que é outro cara, e eu tenho muita gente no Centro-Oeste, que é uma outra cabeça, e que tem outras preocupações, outras visões de mundo, e nenhum desses aí conhece a realidade do que é favela ou do que é comunidade, talvez para além do que ele vê no noticiário, malemar no noticiário, ou do que ele assistiu em Cidade de Deus ou Tropa de Elite. É meio que esse o referencial que o cara tem. Uhum. O que eu queria tentar é que você contasse da perspectiva de um cristão, e de um cristão atuante ali, e que conhece a realidade, e que conhece muita gente que vive e cresceu em comunidade, como que as coisas são, como que as coisas acontecem, e para dar um pouco da visibilidade para a gente do que é essa questão da comunidade. E mais do que isso, de desmistificar um pouco, principalmente para o cristão que me assiste, que trabalha lado a lado com o cristão da comunidade e esquece, quando essas ações acontecem, que o cristão da comunidade, que é colega dele de trabalho, está lá na comunidade e ele não está. Às vezes o cara que mora aí na Tijuca com você, Lucas, eu não sei, mas assim, eu tô falando de gente que me acompanha aqui no canal, que às vezes é o caso. O cara mora na Tijuca, ele mora no Meier, super pertinho. E às vezes trabalha com o cara da comunidade, o porteiro do prédio dele mora na comunidade, só que ele acha que o morador de favela, por algum motivo, merece esse tipo de ação violenta que ali acontece. Eu queria que você contasse um pouco da realidade ali, do que você vê, quem são essas pessoas que precisam de alimento que vocês fazem ação do Rio de Paz. Uhum, uhum. Sim, é importante. Eu conheço pouco do horizonte do mundo evangélico, como você disse, apesar de ser profundamente fascinado por essa diversidade, eu conheço pouco porque é muito amplo, é muito diverso, é muito plural, e sobretudo, né, no evangelicalismo, né? Não estou nem tratando do cristianismo, mas no nosso segmento, na ala evangélica, a gente tem, ou na ala protestante, a gente tem uma diversidade muito grande e só é possível ter dimensão nisso a partir do momento que a gente começa a se relacionar com as inúmeras tradições que existem. E não é diferente dentro do enredo social, né? Assim, eu conheço pouco do Pará, ou pouco da realidade do Norte. E recentemente eu recebi aqui em casa um amigo do Pará, de uma cidadela do país Pará, né? E ele me disse o seguinte: cara, quando eu vim estudar no Rio de Janeiro, na minha mentalidade, o Rio era a Europa do Brasil, até eu descer na rodoviária e enfrentar a Avenida Brasil. Então, tem esses dois elementos, né, de que o Rio tem também essa característica de cartão postal da nação, pela sua beleza, enfim, pela sua história e pela sua riqueza cultural e tal. E também tem o outro lado, né, que é o lado que está profundamente ligado também à sua história, à sua beleza cultural, que é o lado das comunidades que foram surgindo no processo histórico, das periferias e das favelas. E eu venho do interior do estado, quando eu chego na cidade do Rio de Janeiro, isso me chocou muito, né? Eu vim de uma família também de periferia, mas de uma outra realidade, né? Completamente diferente. Uma cidade pequena, porte, família pobre, mas com outros dilemas. Quando eu chego no Rio, eu vou compreendendo a capital do meu estado, o quanto isso aqui é algo peculiar, o quanto a estrutura da cidade é única. Então, eu lembro que eu ia para a Barra da Tijuca e a primeira vez que eu via as Ferraris, eu via os carros que eu só via no filme, na televisão, e ao mesmo tempo eu chegava no meu bairro, eu morava num bairro do subúrbio, e via uma quantidade, um abismo de pessoas em situação de rua. Isso começou a me despertar, me atrair, e eu comecei a me envolver com essa realidade. Em primeiro momento, assim, com esse desejo, né, do serviço missionário, etc. E respondendo a sua pergunta, né, acabei delongando aqui, a realidade das favelas, das comunidades do Rio de Janeiro,
Primeiro, acho que vale a pena pontuar, né? O Rio, ele tem alguns processos, assim, muito marcantes. O Rio é a capital do Brasil, isso por si só, né, um país, assim, que extremamente rural, enfim, ter uma capital atrai um fluxo migratório, como vocês aí em São Paulo, enfim, como qualquer capital, né, do mundo, né, atrai muita gente. O Rio, por ser capital, ele tem uma mente que pensa Brasil, né? Ele pensa não necessariamente o seu local, ele vai pensar Brasil. Brasília pensa Brasil, né? Então, por muito tempo foi assim. A gente tem um regime também de serviço, um regime de escravidão por séculos, né? Cujo o principal tráfico negreiro aconteceu aqui, né, nas Américas. Então, o maior fluxo migratório de escravos para serem comercializados, explorados, oprimidos, foi aqui no Rio de Janeiro. Então, isso marca a nossa história. E aí a gente tem as favelas nascendo. Favela é uma planta, né, para quem não sabe, e que eu não sei ao certo se ela foi trazida da Bahia pelos Canudos, no final das guerras dos Canudos, ou se ela já tinha nessa planta, nesse morro. Mas há um morro no centro da cidade que os combatentes ali de Canudos, eles tinham uma promessa do Estado de que receberiam terras, e eles então ficaram ali na região onde hoje é a central do Brasil, esperando essas terras, onde tem um quartel-general do Exército, e não receberam, e eles então passaram a ocupar um morro, e que se tornou o Morro da Favela, que, por sinal, é um morro que fica atrás do porto, onde os escravos chegavam, onde fica ali o cemitério dos Pretos Novos, onde os escravos que morriam nas embarcações eram enterrados. Então, foi se construindo ali um aglomerado de gente que não receberam as suas promessas, e que também foram se conectando com pessoas que tinham sido libertas da escravidão e não receberam nenhum tipo de recurso e que estavam abandonados à deriva da sociedade. Eles ficaram ali e, por ser um local, né, um território que eles se apropriam, eles vão viver porque não tinham recebido, não tinham onde ficar, ou seja, eles já tinham se negado, eles vão descobrindo forma de sobreviver. E o poder público não olhava para este território como um território que precisava investir em infraestrutura, qualquer coisa. E essa situação, essa realidade, ela foi se expandindo pela cidade do Rio de Janeiro. Então, quando se via um outro aglomerado, né, uma outra região de gente que não tinha trabalho, gente que não tinha como, enfim, foi se chamando, ali fica o Morro da Favela, como lá no centro da cidade. E aí o nome se tornou um nome nacional e agora internacional. E estou me delongando aqui, mas para fechar, eu acho que esse ponto histórico, ele ilustra muito bem o que é a realidade da favela, não só há séculos atrás, mas ainda hoje. É um local onde pessoas buscam moradia, buscam viver, e um local que essas pessoas buscam por não ter encontrado um espaço na sociedade ou algo que pudesse levá-la para um outro lugar, né, ou para uma outra região, e elas vão vivendo ali, e esse processo de negação, ele vai se retroalimentando, porque também não há nesse território onde ela vive um investimento de infraestrutura, de política pública, enfim. Então, a favela é este local onde você não vai encontrar uma estrutura, né, mínima que fornece para os moradores uma estrutura assim de dignidade de vida, né? Eu não quero dizer com isso que não haja dignidade, há muita dignidade humana, mas não tem uma estrutura social que ofereça ali, cara, aquilo que é digno. Então, a alimentação, a moradia, a educação, o pleno emprego. Então, há essa precariedade, né? E isso foi se perpetuando, virou algo
né, enraizado na nossa sociedade. Então, e isso, Lucas, eu acho que é uma coisa importante a gente perceber, que a favela, como qualquer coisa na sociedade, não surge no vácuo. Tem um motivo pelo qual ela está ali. E é um negócio interessante, porque nos processos de urbanização ao redor do mundo, a gente observa como as cidades foram se formando, principalmente as metrópoles, que atraem muita gente, como você mencionou. Claro que atrai muita gente, vai ter muita gente pobre ali, né? Roma Antiga tinha isso. Roma Antiga você tinha os cortiços que se empilhavam uma casa em cima da outra e elas desabavam e depois se construía outra vez. Era uma coisa também terrível. E você estava mencionando o negócio de Canudos. É interessante, porque é um processo que se repete no Rio de Janeiro, tem em outros estados do Brasil. Não dá para dizer que São Paulo não seja parecido, tem coisas parecidas. Mas acho que o Rio de Janeiro é muito emblemático o fato de que a coisa começa assim. A gente precisa reprimir uma revolta lá no Nordeste. Né? Precisamos reprimir um movimento lá, não era nenhuma revolta. Precisamos reprimir um movimento lá no Nordeste. Não temos contingente militar suficiente para fazer isso. Então, o que a gente faz? Vai aqui nos cortiços aqui do centro do Rio de Janeiro, que a gente já queria expulsar esses caras daqui faz tempo, e fala para eles, vai lá de soldado lutar nos Canudos, quando você voltar, a gente arruma uma casinha para vocês. Essa que é a tal história. Eles vão lá, dizimam 25 mil pessoas, né, na Guerra de Canudos, retornam e o Estado não dá nada. É assim que surge ali no morro que você citou ali atrás do quartel-general, do Exército. Que atualmente é o Morro da Providência, né? Morro da Providência. O pessoal até brinca, o Morro da Providência virou Morro da Favela porque ninguém tomou nenhuma providência. É a tal da história. E isso foi se repetindo ao redor da cidade, e na medida em que... Cara, o Rio de Janeiro teve um treco. Aí você me corrige se eu tiver errado, mas eu tenho quase certeza disso. O Rio de Janeiro teve um dos primeiros processos modernos de gentrificação do mundo, que é você pegar... Para quem não sabe o que é conceito de gentrificação, é você pegar as áreas que são futuramente nobres da cidade, só que tem gente que não interessa ocupando, e dar um jeito de tirá-las dali. Bom, você as tira dali, elas vão para outro lugar. Né? O termo subúrbio nasce a partir desse processo, né? O subúrbio, essa retirada, isso lá no Império, né? Quando se vinha os oficiais, ou um conde, ou alguma autoridade de Portugal, você retirava dessas regiões e na verdade, com decreto, né? A pessoa tinha que sair dali. E os subúrbios, então, vão sendo construídos. Mas E aí o que acontece? Olha só, tem algumas coisas interessantes na tua fala que eu fui lembrando, assim. Primeiro, a gente fala muito sobre domínio territorial no Rio de Janeiro, como se os grupos criminosos tivessem tomado do Estado um controle territorial. Quando que me parece, quando a gente olha para essa história, é que, na verdade, o Estado nunca esteve nesses lugares. E os grupos criminosos simplesmente passaram a exercer esse controle por causa de um vácuo que o Estado ali deixou. E quando eu falo de Estado, não estou falando dessa coisa do Estado paizão que dá tudo para a pessoa, não. A gente está falando aqui de saneamento básico, de escola pública, de segurança, não tinha nada. Né? E a outra coisa que me veio na cabeça, Lucas, é que assim, não adianta chorar sobre o leite derramado, mas um outro lugar que teve um processo parecido foi Hong Kong. Hong Kong tinha uns cortiços construídos no morro, com vista para o mar. Né? E o que acabou mudando a história de Hong Kong foi um incêndio, porque era um morro só. É como se tivesse só o Morro da Favela, só o Morro da Providência, né? Então era um morro só, com vista para a Baía de Kowloon. E aí teve um incêndio, e depois desse incêndio, essas pessoas foram alocadas em lugares similares ao que seriam os subúrbios do Rio de Janeiro, e no morro não se construiu mais. Hoje em dia, o que tem no morro são algumas construções
mas construções muito sofisticadas, Uhum. né, muito elaboradas, até porque são morros um pouquinho mais íngremes do que os que tem no Rio de Janeiro. A construção ali é realmente uma coisa extremamente perigosa com o fenômeno climático, precisa de o pessoal que constrói ali precisa de uma sofisticação arquitetônica grande, né? Mas foi feito um trabalho, inclusive de incluir essas pessoas dentro da economia. Então, você vai para Hong Kong hoje, uma cidade com 7 milhões de habitantes, parecido com o Rio, nesse sentido, Uhum. Uhum. né? E existe desigualdade? Existe, mas as pessoas estão incluídas na economia. Você vai para o subúrbio de Hong Kong, o subúrbio de Hong Kong é pobre, Uhum. mas as pessoas estão incluídas na atividade econômica e você tem, em termos de educação, Hong Kong meio que lidera índices de educação no mundo inteiro, né? Então as Exato. pessoas fazem parte do processo. Ou seja, é possível. A gente não quis. Exato. É É possível, a possível, gente não é quis. possível. Isso é evidente, e interessante você falar que não se espera um Estado paisão, se espera aquilo que já está na nossa Constituinte. Então, são os elementos assim que estão na nossa Constituição e que devem ser garantidos por direito. E aí existe esse elemento, você falou, as pessoas são pobres e a pobreza ela está presente na sociedade de Hong Kong, está presente na sociedade do Rio. Agora, o que a gente tem é um processo quase de perpetuação de empobrecimento que desconsidera, de maneira assim, direta ou indiretamente, a cidadania de um sujeito que vive dentro de uma comunidade pobre dessa. Quando se priva ele daquilo que é garantido pela nossa Constituição, a gente está negando. E isso é evidente com fiscalizações de transporte público, por exemplo. Por que em determinado bairro a gente tem um transporte público totalmente sucateado e num outro bairro a gente tem um transporte público de qualidade? Né? Fica evidente que esses interesses eles não são equivalentes e, portanto, eles são seletivos, eles são para um determinado público, para um determinado segmento social, com uma característica econômica diferente da outra região, a outro território. Então, isso tudo tem um efeito, né? Isso tudo vai gerando um caldeirão social, né? Esse tipo de privação, esse tipo de falta de dignidade, enfim, ele vai se tornando uma pressão, né? Não só social, mas uma pressão humana, né? Viver sobre... Eu, por exemplo, vivi por muito tempo no subúrbio, no último bairro do Rio de Janeiro, em Santa Cruz. Trabalhava em Santa Cruz e morava em Campo Grande. E a nossa igreja é aqui na região central. Quando eu comecei o trabalho de plantação, anos atrás, uma outra plantação, eu não tinha carro, eu enfrentava a Avenida Brasil todos os dias, pegava o trem todos os dias. E isso tem um impacto, um desgaste humano, um desgaste emocional, um desgaste psicológico. Você ter que enfrentar, isso é um exemplo, óbvio, um segmento muito grande, né? Isso toma 4 horas do seu dia, você está mais 4 horas em um estado de fadiga, você está em pé dentro de um transporte, você demora para pegar um ônibus, e se você quer pegar um ônibus com nível de conforto, você vai pagar R$ 14 num tarifado, e isso é um elemento que vai, assim, cara, vai levar a alguns efeitos, né? Vai gerar alguns efeitos pessoais, sociais, etc. Então, o Rio ele vai sendo construído assim, ele vai sendo desenvolvido assim. A gente tem o metro quadrado mais caro do Brasil, que é o Leblon, né? Talvez, não sei se essa estatística ainda, esse número ainda confirma, mas é o metro quadrado mais caro do Brasil, ou está entre os mais caros do Brasil, e a gente tem um dos piores IDHs a menos de 20 quilômetros. A gente tem uma condição, e isso para mim foi me chocando, como é que essas realidades, elas convivem, coabitam no mesmo ambiente, no mesmo local. Então, não é uma questão, por exemplo, onde você tem um cenário de pobreza, como alguns países do sul do mundo, alguns países asiáticos, alguns países pobres, que você não tem uma economia ativa, que você não tem
uma indústria forte, que você não tem... Não, a gente está falando, no Brasil, no geral, uma das maiores economias do mundo, e a gente está falando de um dos países mais desiguais, e o Rio de Janeiro reflete muito bem isso, ou exemplifica muito bem essa nossa realidade nacional. A gente tem uma economia razoavelmente forte, a gente tem um histórico de corrupção muito grande, que também está muito ligado à negação, né, do problema da pobreza, e essas duas coisas, né, tanto a corrupção quanto a riqueza, né, cara, muito concentrado. E o Estado, ele concentra também, esse que é o absurdo. Então, meu ponto é esse, o Estado concentrar isso, né, em seu investimento. A própria máquina pública gera uma parte dessa valorização absurda do bairro do Leblon por colocar a gente ali com dinheiro público, né? Você inflaciona o preço. Quando fala em reforma da Previdência, uma parte da reforma da Previdência deveria ser para corrigir esse tipo de problema. Né? E a gente acaba caminhando em outras direções muitas vezes. Você comentou de um negócio, Lucas, sobre essa questão desses direitos básicos. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre direitos humanos que, quando eu fiz, eu falei, eu vou perder um monte de inscrito, cara, mas eu tenho que fazer. E era uma ocasião desse tipo em que uma boa parte das lideranças evangélicas estava por um episódio, como o episódio da semana passada, a gente via uma parte das lideranças evangélicas, e muito mais do que lideranças, a gente via muitas pessoas reproduzindo algumas frases como bandido bom é bandido morto, que a gente já conhece, outra que direitos humanos é direito dos manos, que essa para mim, ela é... Porque o bandido bom é bandido morto é uma frase mórbida, horrorosa, coisa de... Enfim, não vou nem falar do que eu acho que é a coisa, mas eu pelo menos entendo a indignação que alguém que foi vítima de violência pode ter por causa disso e não entender muito bem o trabalho do ativista de direitos humanos e falar isso, que bandido bom é bandido mortal. Agora, direitos humanos é direito dos humanos é uma frase preconceituosa em si mesma e não tem o que dizer a esse respeito. Preconceituosa e racista. Né? E não tem o que dizer a esse respeito. E além dessas duas variantes disso daí, né? E aí eu fiz lá um vídeo de direitos... e que direitos humanos era coisa de comunista. Né? Eu falei, cara, direitos humanos é coisa de comunista, mas a Declaração Universal de Direitos Humanos está lá com a Eleanor Roosevelt, né? Ela não ficou na União Soviética. Né? Ela ficou nos Estados Unidos, que coisa curiosa. Eu falei, eu vou perder muito inscrito porque eu vou falar desse negócio de direitos humanos. E, no fundo, eu perdi alguns, mas eu ganhei muito mais do que eu perdi. Tem muita gente que veio para o canal e ficou por causa desse vídeo. Uma das coisas que que eu disse no vídeo e que as pessoas não entenderam é que o ativista de direitos humanos ele luta por algumas coisas que geralmente quem é evangélico deveria gostar. E quem se diz até mesmo de direita deveria, em tese, gostar. Como, por exemplo, lutar pelo direito à propriedade privada. E eu só falei isso, eu não dei exemplo. Eu só falei que muitas vezes o ativista de direitos humanos luta pelo direito à propriedade privada. Aí você vai nos comentários do meu vídeo, tem um monte de gente. Quando que o ativista de direitos humanos luta pela propriedade privada? Isso não existe. Não... É porque a pessoa acha que a propriedade de quem está na comunidade não é dela. E aí eu queria que a gente conversasse também a partir disso, porque o que acontece é o seguinte, a gente vê essa realidade, que o cara não tem a atenção do Estado papaizinho caridoso, que nós, que moramos no bairro de classe média, a gente tem. O Estado olha pra gente. A rua tá asfaltada e bem asfaltada, o ônibus é bom, a escola municipal aqui recebe um pouco mais de atenção, esse cara não tem. E além disso, a propriedade que é dele, que é privada, por algum motivo, a gente que mora nesses lugares um pouquinho mais privilegiados, a gente acha que a propriedade nem é dele, e que a polícia pode ir lá invadir sem um mandado, pode arrancar o cara de lá. Eu não sei se essa é a impressão que você tem também, Lucas.
É lamentável como é que se estigmatizou algo que é tão precioso para a nossa civilização. E isso reflete e mostra o quanto nós temos um desconhecimento da barbárie na história, e não apenas da história antiga, da barbárie da nossa história moderna. Então, eu acredito assim, que esse desconhecimento, que não é somente por causa de uma questão intelectual, né, desconheço, não vou restringir esse elemento apenas, eu não sei o que aconteceu na história, não, mas é também um conjunto de fatores, como, por exemplo, o desconhecimento da dor, o desconhecimento do sofrimento, é, né, o desconhecimento, assim, você está dentro de um sistema, de uma bolha de acesso. Então, é possível, né? É possível você viver no Rio de Janeiro e criar um conjunto de coisas que te impede de perceber o que é sofrer, o que é pegar um ônibus, né? Uma vez eu lembro que eu estava com uma família rica, e ela falando sobre coisas absurdas para a mente de alguém pobre. Né? Você pega um ônibus, não, daqui sai ônibus para a cidade. Ela desconhecia completamente o que era a realidade de transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, esse tipo de desconhecimento da dor, do sofrimento, pode gerar uma percepção muito frágil, e não tem problema com a perspectiva frágil ou superficial. O problema é quando eu sou desonesto, né? Eu não reconheço que eu não conheço, e, portanto, eu rotulo, eu digo que é assim mesmo, o sujeito está ali, ele é assim, ele mora lá é porque não quis trabalhar, ele não trabalhou, porque se trabalhasse, ele estaria nessa situação. Então, eu vou desconhecendo esses elementos todos, e aí eu me torno desonesto. E voltando ao ponto de direitos humanos, é a mesma coisa. A gente não sabe o que é a dor de um filho ou um neto de alguém que perdeu um ente querido no Holocausto. A gente não sabe o peso que é você ser tirado da sua casa, ser levado para um campo de concentração, ou até mesmo antes de chegar a essa barbárie, você ser visto com outro tipo de olhar, e você passar por todo o sofrimento do preconceito social. Né? Eu estou citando judeu, porque talvez, eu sei que às vezes isso gera uma comoção maior, mas é a realidade do negro, é a realidade de segmentos étnicos, né, no mundo inteiro, né? Então, esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, ele precisa ser encarado pela sociedade, precisa ser encarado de maneira global, né? Pô, você tem problemas de fluxo migratório absurdo na Ásia, né, no Oriente Médio, tem gente morrendo. Então, a barbárie leva a sociedade moderna, leva as nações a lutar por algo que trouxesse uma estrutura que garanta dignidade para o ser humano, né? Para que aquilo que a gente viu no século XX, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e lutas, né, de direitos civis, como nos Estados Unidos, não se repitam, não voltem. Então, é um pacto que não diz respeito ao espectro político de direita ou esquerda. E, como você bem citou, é algo que une, é algo que compromete diferentes espectros políticos ou diferentes formas ideológicas de olhar o mundo, porque diz respeito ao ser humano. Então, para mim, é tão trágico esse tipo de perspectiva, porque não é apenas uma questão de ser cristão ou não, é uma questão de cidadania. E aí, esta questão de cidadania, essa questão de um ser de direitos que o sujeito tem numa cidade como essa, que ele só está expressando isso porque ele tem um direito de fala, ele tem um direito de voz, ele tem um direito de expressão, ele tem liberdade para isso. Então, ele não reconhece isso e ele e isso por si só já é um problema, mas se agrava ainda mais quando nós pegamos a nossa tradição judaica cristã e a gente pega também o nosso texto que nos inspira, a nossa fé. Então, se torna um problema ainda mais grave, que é um desconhecimento, assim, qual é a natureza da minha fé, qual é
como eu leio o texto que inspira a minha fé, como é que eu leio as escrituras. Então, esse tipo de perspectiva, e assim, eu não estou nem entrando o quanto o termo pode ter sido gasto, ou quanto o termo pode ter sido abusado, direitos humanos, o quanto isso pode ter sido monopolizado de temas. Não, porque as pessoas elas não estão preocupadas assim necessariamente com o tempo. Porque se tivesse, elas, não, direitos humanos também é isso, como você me falou, é garantia de propriedade, de liberdade de propriedade, enfim. Então, Vitor, eu acho que esse tema é caro para a gente. E olhando para a natureza da nossa fé, é um tema assim que tem profundamente inspiração bíblica, porque começa ali na narrativa da criação do ser humano com dignidade, inclusive esse ser humano caído, né? A gente vê o próprio Deus garantindo vida, proteção, segurança. Caim, um homicida, o Senhor o livra da justiça. Ele fala assim com Deus: Deus, eles vão me matar no deserto. O Senhor falou: você vai andar errante, eu vou te fazer uma marca aqui, e você vai andar errante aí pelo deserto. Eles vão me matar. O Senhor garante dignidade ao homicida. E isso tudo vai se desvelando no decorrer, e o Vitor pode falar muito melhor sobre isso do que eu, mas no decorrer da história daquele povo, na estruturação das suas leis, etc. Em toda a tradição, né, profética também. E aí é trágico, e essas expressões, e aí eu volto, faço o link com o início da nossa conversa, o debate que gira em torno, por exemplo, do jacarezinho, é um outro debate que, por vezes, as pessoas não conseguem observar. É um debate que está ligado a isso, né? Ninguém aqui está dizendo que o Estado não tem o monopólio da violência, que isso é um elemento constitucional nosso. Isso não é, do nosso ponto de vista, não é a nossa crítica. A nossa crítica, ela gira em torno de um outro ponto, né, que diz respeito a tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente falou durante os minutos passados, que são negados, né, também à comunidade, também a moradores. E, enfim, então, essa visão superficial, ela é desonesta, mas ela é prejudicial à própria pessoa. Eu trabalhei por muito tempo em indústria, e empresa privada, com automação, enfim, um outro campo. E sempre quando a gente entrava nessa discussão, eu cobrava lá o companheiro, o colega de trabalho, pô, cara, para de ir nos recursos humanos reivindicar os seus direitos, abre mão disso, que você está indo lá querendo um direito, uma assistência da empresa, você vai no RH, você procura uma ajuda, alguma coisa que diz respeito ao seu direito trabalhista, ou o seu direito como um empregado, ou um benefício da empresa. Esquece isso, cara. Né? Eu provocava ele, e acho que o cidadão, quando faz um tipo de crítica dessa, ele tem que levar a cabo a expressão máxima desse princípio que ele está afirmando, e aplicar para si. Então, eu vou abrir mão dos meus direitos. Eu vou abrir mão de um justo julgamento, por exemplo, caso um dia aconteça com algum ente da minha família. Eu vou abrir mão de uma defesa, eu vou abrir mão de um advogado, eu vou abrir mão, enfim, de uma série de coisas que oferecem para ele uma estrutura mínima de dignidade. E quando ele abre mão, e se a gente abre mão disso, nós estamos optando em viver na condição de uma possível barbárie a qualquer momento. Qualquer momento. Basta um sujeito forte, um líder forte assumir, ou uma nação forte assumir, e não há nada que nos resguarde disso. E você está comentando aí de alguns direitos que eles são direitos para mim e para você, que a gente não tem nenhuma dúvida de que a gente tem. A gente tem direito a um julgamento justo. A gente não tem nenhuma dúvida que a gente tem esse direito. A gente tem o direito de, dentro da minha casa, entrar quem eu quero. Exato. A menos que a justiça diga que ela precisa entrar aqui, aí precisa um juiz dizer isso, mas aí vai entrar quem eu quero. Por que outro ser humano não tem esse mesmo direito que eu? Essa acho que é a grande pergunta.
E quando a gente fala dessa percepção frágil que você estava descrevendo, porque a pessoa não tem uma experiência de vida que a leve a uma percepção mais profunda dessas coisas, eu tenho uma pergunta para você, Lucas, que é a seguinte: quando eu estou falando desses direitos, pouco importa se o cara é um criminoso ou não. Uhum. Ele é cidadão brasileiro, ele tem esses direitos. Uhum. Até porque ele só é criminoso depois de julgado. Uhum. Antes de julgado, a gente não sabe se ele é criminoso ou não. Uhum. Então, essa coisa de execução sumária não é bonito nem no filme do Jude Dredd, do juiz Dredd. Imagina na vida real. Mas eu acho que tem uma outra coisa aí, nessas percepções frágeis, que é o seguinte, Lucas, e aí eu acho que você está muito mais bem posicionado do que a maioria das pessoas que tem canal na internet para poder dizer, justamente por causa do seu trabalho. Na tua percepção, que já não é assim tão frágil, porque você está na comunidade sempre, como que é a vida da maioria das pessoas que pega o transporte público sim para trabalhar? Porque o porteiro, ele geralmente mora na comunidade. Muitas vezes mora na comunidade. O auxiliar de serviço num restaurante, ou alguém que ajuda o padeiro ali no subúrbio, muitas vezes ele é morador de comunidade. O entregador de aplicativo, muitas vezes nem sempre é, mas muitas vezes é morador de comunidade. Essas são pessoas que trabalham. Às vezes ele é um cara que trabalha e comete crime também, acontece. Mas a vida dessas pessoas não é uma vida de assim. Porque a impressão que dá muitas vezes, quando eu converso com amigos que podem ter essas percepções frágeis, é que eles imaginam que a estrutura social da favela é como se fosse de um quartel em que todo mundo bate continência para o traficante e cada um deles tem alguma posição no ranking do exército chamado mundo do tráfico. É o que parece na língua das pessoas. E não é, as pessoas têm trabalhos comuns, o cara vai ajudar. Às vezes o cara é um pescador, às vezes ele vai vender água. O cara sai de uma favela longe para ir vender água na Barra da Tijuca, quer dizer, na praia. Né? Então eu queria que você contasse um pouco da tua percepção dessas pessoas, de quem elas são e de como que é a vida do cara. Quando, assim, a vida da mulher que busca comida com você, que horas ela acorda e o que ela faz geralmente? Eu vou começar a partir dessa última pergunta sua, porque ontem nós fomos entregar as quentinhas, a gente entrega quentinhas, 200 quentinhas durante agora, nesse do ano de 2021, 3 vezes por semana. Durante 2020 nós entregamos todos os dias. E ontem na entrega a gente fez essas perguntas, o que para algumas mães, né? O que vocês esperam para os seus filhos aqui? Né? Se eu fosse uma autoridade política e pudesse fazer alguma coisa assim, o que vocês esperariam? E foi consenso, foi comum, educação. Né? O pedido das mães era educação. Elas enxergam a educação como um caminho para os seus filhos de mudança, de transformação, de possibilidades. Elas desejam isso, elas não têm como dar isso, elas não têm condições de dar isso. Elas vêm de um ciclo, muitas mães vieram do Nordeste em busca de um espaço no Rio de Janeiro, muitas mães, mulheres negras, que também vêm de um ciclo enfim. Então, é consenso. Elas esperam educação. Elas, com todos os seus recursos, energia e limitações, elas desejam que as suas crianças e os seus filhos tenham seu tempo ocupado, como qualquer criança que está em um processo de formação, né? Ocupado, com espaço para brincar, para o seu lazer e para a sua diversão. Portanto, elas vão tentar isso. Só que antes delas tentarem a educação, elas precisam de arcar com o aluguel delas,
um aluguel de R$ 400, elas precisam de comprar comida para essas crianças, elas precisam alimentar essas crianças, elas precisam vestir essas crianças. Então, é uma cadeia, assim, que vai crescendo, que impede de chegar a isso. Então, isso vai contando outros elementos, né? A frustração, o trauma, né? A negação de si, né? E é comum conversar com mães assim, e a gente está aqui próximo ao Dia das Mães, né? Que aconteceu no último domingo, e em poucos segundos, Vitor, elas chorarem, porque elas não conseguem alcançar isso. Inclusive, ontem eu estava conversando com um psicólogo, terapeuta, a respeito dos índices de depressão, que até então era um tabu que existia na sociedade, que o pobre não tinha depressão. Os índices altíssimos. As clínicas da família, os atendimentos de saúde pública aqui nas regiões, a procura por ansiolíticos, a procura por medicamentos é alta demais. Então, assim, a vida dessas pessoas é marcada por isso. E aí você tem um pai, você tem... e é isso, precisa ficar muito claro, né? A gente está falando aqui de um contexto, a gente falou da ausência do Estado, minimamente, com dignidade e recurso, aquilo que está previsto, nada além. Essa ausência, ela gera uma estrutura, assim, de sobrevivência. Como é que eu vou sobreviver aqui, cara? Como é que eu vou viver aqui? Como é que eu vou me virar aqui? Eu trabalho, acordo, e meu irmão e minha irmã, a natureza humana, isso é um princípio nosso, ela por si só, ela abraça os caminhos cruéis também. Então, nessa ausência de estrutura, vão se criando estruturas de administração, estruturas que facilitam, o crime nasce aí, né? E a maldade se estrutura nesse ambiente, né? É um ciclo. E essa maldade que se estrutura vai procurando caminhos, vai dialogando com o que a sociedade quer. A sociedade quer droga, então vamos vender droga. A gente precisa de dinheiro, então vamos roubar. Então, esses crimes, o crime organizado, ele vai ganhando força nesses ambientes, nesses lugares, onde tem ausência e onde não tem. Então, obviamente, esse discurso nada justifica, isso é claro que nada justifica. Nada justifica, absolutamente nada justifica, mas esse tipo de fala é desonesto com o próprio coração, é desonesto com a própria natureza. Então, esse tipo, e não é cristão, porque nós reconhecemos a queda, a nossa queda, e o quanto carecemos de graça, o quanto carecemos de misericórdia. Agora, esse tipo de discurso é um discurso que não é cristão. Ele é um discurso estruturado em um conjunto de leis, em um conjunto moral, em um conjunto de uma série de coisas, mas não é cristão. Porque eu atribuo ali a responsabilidade, a força, a capacidade completamente ao indivíduo e a mim mesmo, sendo que nem nós conseguimos dar conta, nós confiamos na graça, nós dependemos da graça para a mudança, da transformação da riqueza. E dessa perspectiva de um reino que nos abunda de recursos, que cura a nossa vida, que nos traz comida, que nos traz esse tipo de mudança de perspectiva que agora eu tenho isso, né? Eu tenho acesso a um reino de abundância, né? Deus vai me dando. Claro que isso não é que é uma perspectiva material apenas, mas isso já muda a minha configuração de vida, os meus valores, a minha alegria, a minha herança. É muita desonestidade com a fé dizer que não, né? Não, é possível, não. Cara, calma aí, se coloca nessa condição, né? Olha para o seu próprio pecado e vê o que te leva, o que te conduz a pecar, qual é a concupiscência, como diz o apóstolo, do nosso próprio coração, que nos conduz ao erro, em nosso contexto, né? Em nosso cenário. E cada um aqui está envolvido em um tipo de cenário, um tipo de realidade socioeconômica, social, e que é carregado de problemas, né? Então, esse tipo, eu trouxe agora para o nosso campo cristão, teológico, mas é um ambiente assim. E ali você tem abundante graça de Deus, de gente que resiste a isso, e que tem a sua vida transformada pela vida, e aqui eu também não dou espaço, porque o crime é maligno, é perverso,
é maldoso, é cruel, é desumano, é autoritário e viola direitos humanos. E isso é consenso na comunidade. Isso é consenso de um morador. Isso é consenso, inclusive, na consciência de muitos bandidos. Ele sabe da ilegalidade dele, ele sabe do caminho dele, ele sabe daquilo que ele está fazendo. E ele não espera liberdade para isso. Ele não espera moleza para esse estilo de vida. Ele está tomado por uma ambição que, por vezes, leva a uma ação suicida. Entende? Agora, há oportunidade de mudança, há caminhos de transformação. E aí a gente volta ao ponto dos direitos, porque um banho de sangue, uma matança, não resolve nenhum problema. Eu estive lá ontem, eu estive lá essa semana. O que mudou, Vitor? Nada mudou, a não ser um outro ciclo de ódio, um outro ciclo de violência, de filhos que perderam seus pais pequenos, que estão tomados por um trauma, que poderiam visitar os seus pais dentro de uma prisão. Estou dizendo, Lucas, mas houve troca, houve troca de tiro. Cara, eu sei o que aconteceu. Eu ouvi. Então, nós estamos falando de casos ali, eu não vou ser genérico, mas casos onde de fato houve rendição. Isso é comum, isso é consenso na comunidade, de rendição. E o que você faz quando se rende? Né? Vamos romper com os direitos aqui agora e vamos elevar uma lei que garante a pena de morte. E vamos relativizar os princípios que levam a ela. Meu irmão, tu pecou, tu errou. E agora? Acabou tua vida? Executaram você? Né? Isso em um outro cenário, sei lá, tu tá enfim, né? O que tu vai fazer? Tu roubou, tu sonegou o imposto, né? Tu fez um gato. Cara, pelo amor de Deus. Então, eu não estou equiparando esses problemas ao crime, à violência, ao homicida. Obviamente que não, tem valor. Eu só estou tentando pegar esse princípio e elevar. Estou querendo relativizar aqui o peso, né, da justiça. Mas apenas para a gente tentar aproximar o nosso coração dessa realidade. Então, o morador, ele não quer o filho dele ali. O trabalhador não quer ver o filho dele ali. Só que ele tá ali, ele vive ali, ele mora ali, ele não consegue sair. Ontem eu conversei com o senhor e perguntei para ele, cara, como é que... Por que você não sai? Ele tá com medo. Ele falou, Luca, eu vou para onde? Como é que eu vou pagar um aluguel fora? Recentemente, a gente criou um projeto, a gente acolheu um rapaz que saiu do crime, ele está trabalhando, mas demorou, cara, ele não conseguiu, por quê? Porque ele não teve uma educação, ele não teve um conjunto estrutural familiar que a gente espera, e aí uma formação e tal, e aí ele quer, a gente então montou uma barraquinha para ele, de doces e tal, e o cara tá lá, mas numa luta absurda, para sustentar seus filhos e filhas. E está lá, por quê? Além desses recursos, houve também uma expansão da consciência, se arrependeu, se converteu, vive uma vida com Cristo, e Deus tem feito. Mas eu já vi inúmeros rapazes assim. Cara, eu vou te dar um exemplo. A gente tem um atendimento no sistema penal aqui, parceria com a Secretaria de Administração das Penitenciárias. A gente faz um trabalho que é simples: encaminhar pessoas que estão em regime aberto, semiaberto, que estão cumprindo pena para o mercado de trabalho. Então, a gente faz Vitor, por exemplo, vou dar um exemplo que me marcou muito. Chegou um sujeito lá, falou, cara, quero trabalhar. A gente tinha duas oportunidades. A gente tinha lá uma seleção que tinha para a concessionária de água e esgoto aqui do Rio, que é cavar, enfim, o cara tinha que abrir buraco, trabalhar com esgoto, e tinha uma empresa de bebidas, o cara poderia trabalhar carregando caminhão na logística. E aí a gente perguntou, cara, tu tá disposto a carregar? Ele falou, cara, eu amo carregar peso, cara. Eu gosto. Chega a ser irônico, é engraçado, porque o desespero dele, falou, cara, eu quero carregar peso, cara, eu gosto, carreguei muito peso. Então, a gente tem gente que quer se reinserir, a gente tem gente que quer se ressuscitar, que quer uma oportunidade, enfim. Então, e isso que motiva a nossa luta. É essa capacidade que a vida humana, e como nós fomos transformados, e esse princípio deveria ser o grande agente, né, de oportunidade, de mudança.
E nem que seja em curto, nem que seja um efeito para uma outra geração, para um filho, para uma filha, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo ali gente muito simples, gente muito, muito generosa, que divide o que tem, muito generosa. Às vezes eu fico em crise aqui, porque, pô, cara, eu tenho e não consigo, uma crise moral, às vezes, e eu olho para uma pessoa que não tem absolutamente nada e que está disposta a dar um óleo, a dar um arroz, a dar um feijão para o colega, para o vizinho, sabe? Esse senso comunitário muito latente, esse senso da escassez que leva à conexão e à união muito forte. Agora, como qualquer lugar, você tem inúmeros problemas, você tem... O crime é uma afirmação para um garoto, né? A sexualidade vai ser uma afirmação para um garoto ou para uma garota, uma afirmação, né? É o que tem, meu irmão. Então, eu quero me garantir, quero me afirmar aqui. Enfim, então, é um caminho, assim, cara, que eu olho e fico vendo, assim, cara, como é que a gente pode ocupar essas crianças? Ontem era o pedido das mães, como eu falei no Morro da Providência, a gente começou um projeto de educação lá, o primeiro projeto, assim, que eu me envolvi diretamente, empreendendo, foi lá no Morro da Providência, que é isso, a criança no contraturno escolar dela, e nós começamos assim, a gente chamava o Vitor, chamava outro voluntário, e as crianças perguntavam, o que você faz? Aí o Vitor falava, eu sou teólogo e tal, e começava um diálogo que ampliava um horizonte de vida, né? Isso, a educação, o saber, o conhecimento, enfim, vai ampliando as oportunidades. Elas vão vendo, e era impressionante, era muito bonito, um médico, um juiz, o que elas pensavam sobre essas profissões, um advogado, sei lá, um servidor. Então é isso, é tentar tirar, trazer o que... E aí não é um papel apenas do Estado, é um papel nosso social, né, de que, cara, o que tem na nossa sociedade aqui é isso, na nossa cidade, você vai do outro lado, você tem isso, e isso aqui, como você nasceu brasileiro, no estado do Rio de Janeiro, numa democracia, você pode ser isso. Esses são os caminhos, né? Mas... Você mencionou aí algumas coisas que, assim, uma parte de nós, e eu acho que uma parte do nosso próprio ser, a gente reproduz algumas falas preconceituosas ou mesmo falas odiosas por percepção frágil. E eu acho que você descreveu bem o que é uma percepção mais real. Mas você tocou num ponto de total depravação, você não usou essa expressão, mas eu estou me permitindo usar, você tocou num ponto de percepção, autopercepção, de dizer, não, peraí, eu precisei dessa misericórdia um dia, eu continuo precisando dessa misericórdia, todos os dias eu peco, que deveria nos colocar numa posição na qual a gente olha para essas pessoas e fala, bom, foi oferecido a mim uma chance de restauração, por que não a esse próximo também? E aí, a minha própria total depravação, eu acho que a minha própria crueldade, o meu próprio senso de maldade muitas vezes me impede de oferecer essa mão, de estender essa chance de reconciliação. Eu tenho uma história, Lucas, é uma das histórias mais tristes que eu tenho como discipulador, assim. Eu trabalhei e trabalho ainda na mesma igreja, uma igreja de classe média alta há muitos anos. E passei o finzinho da minha adolescência e toda a minha juventude aí nessa mesma igreja de classe média alta, lidando com gente de classe média alta. E a gente pega ali uns casos de moleque que cai, né, na vida do crime sem ter tido essas tentações todas, né? O cara teve tudo em casa e cai ali no mundo do crime. Às vezes você olha para a família do menino ou da menina, no caso é um menino, toda desestruturada, você entende o que levou o sujeito a chegar até aquele ponto. Uhum. Só que assim, como você conhece, como você sabe o nome, como você sabe onde, para ele tem misericórdia. Porque ele é da mesma classe social do que você, porque você sabe onde ele estudou, você sabe quem foi o professor dele, para ele tem a misericórdia. E aí, o que aconteceu? Essa história é para mim triste, porque esse menino é um menino de altos e baixos.
Ele aparece na igreja, mas de repente está fora e caiu aí no mundo do crime em algumas oportunidades e voltou. Só que assim, é aquela história, passa a mão na cabeça do fulaninho, porque ele é um dos nossos, então o crime dele não é tão crime assim. Já viu isso, Lucas? Que o crime do cara não é tão crime assim? Já. E aí teve um episódio, alguns anos atrás, do menino que roubou uma bicicleta e os caras pegaram ele e tatuaram na testa dele, vacilão. Né? Pô, tatuaram, o moleque roubou uma bicicleta, né? A gente não tá falando do assassino aqui, que a gente tava falando até agora há pouco, a gente tava falando do assassino, a gente tá falando do moleque menor de idade que roubou uma bicicleta. Deveria roubar? Não, é crime. Mas a gente tem um sistema e uma lei para cuidar disso. Não tem nada que tatuar na cabeça de ninguém, nada, porque isso também é crime. Dito isso, eu abro a minha rede social, o que, que eu vejo? O rapazinho da minha igreja que cometeu crime, que é criminoso, esse rapazinho da minha igreja, que cresceu em berço de ouro, escrevendo lá, a tatuagem foi pouco, tinha que matar um cara desse. Então, em parte, tem a percepção pobre de mundo mesmo, que a gente tem. Mas, por outro lado, tem crueldade pura e simples mesmo. Como tem crueldade pura e simples na comunidade, na favela, no tráfico, tem crueldade pura e simples nos prédios de classe média alta, nos condomínios, entendeu? Tem. E a gente tem que saber lidar com isso pastoralmente. Você foi falando disso, eu fui lembrando desse episódio, foi me doendo o coração aqui. E do outro lado, a pergunta que eu te faço é a seguinte: se o que as mães querem é educação, e para mim é totalmente previsível que seja esse o caso, é um cenário absolutamente assim, plausível de se imaginar, qual que deveria ser o papel da gente, que é a igreja, num ambiente desse, já que o Estado tem falhado? De um lado, obviamente, tem a pressão popular, que eu acho que é o que Rio de Paz faz, de mostrar para a população que isso existe e pressionar o setor público para que melhore essa situação. Mas, por outro, não me parece que a igreja deveria agir nesse fronte também, de efetivamente ser provedora de parte dessa ampliação de horizonte que você mencionou? Eu perdi um ponto que eu ia iniciar aqui, mas deixa eu tentar retomar a partir de outro. Sim, eu acredito que sim. A igreja ela tem esse papel. Lembrei, ponto. Existe algo crucial e volta até para o que você disse sobre esse guri aí, esse jovem e o discipulado, né? E a própria natureza, o coração humano. E aí vou tentar partir desse princípio aqui, que é mais consensual entre nós, que é o do discipulado, não é? E a gente foge da esteira dos debates do que é missão, se é só... E eu vou me ater apenas a ele aqui agora, porque isso é central, né? Eu não tenho uma visão romântica sobre a natureza humana, sobre o fim ou uma utopia do mal, ou inclusive da pobreza. Não tenho uma visão romântica a respeito disso. O que eu tenho de perspectiva é uma esperança urgente de que é possível uma mudança estrutural que reduza os nossos índices, que diminua os nossos índices. Porque o que nós vivemos é surreal. Nós já vivemos, o Rio de Paz nasce no momento do Rio de Janeiro, onde nós tínhamos taxas de homicídios que chegavam a 40, 50 por 100 mil, sendo que um considerável plausível pela OMS é 10. Nós tínhamos taxas maiores do que a Síria, que o Iraque. O Brasil ainda tem cidades violentas que têm taxas assim. Aqui no Rio, na região metropolitana, Baixada Fluminense, você tem cidades com índices assim. A gente tem a polícia mais letal do Brasil. A gente tem
índices de educação precários. A gente tem cerca de quase metade do país ou mais sem saneamento básico. A gente tem uma polícia letal e a gente tem índice do crime alto. A gente tem uma taxa, e aí eu volto, por exemplo, para esse ponto de que justiça precisa ser feita, uma taxa de elucidação de crimes hediondos, de morte, baixíssimas. A gente não sabe quem prende, quem mata. A gente não elucida um dos principais crimes, o crime contra a vida. E essas pessoas não são punidas. Em contrapartida, a gente tem um terceiro maior, o segundo maior sistema carcerário do mundo, cheio de gente presa por roubar galinha, uma série de coisas. Ou seja, há um desequilíbrio e índices absurdos, índices assim, IDH, Mandela, que é a comunidade próxima, que é uma das comunidades mais baixas, uma comunidade pequena, ele tem índices de desenvolvimento humano comparado aos piores índices do mundo. Países assim que têm os piores IDHs do mundo, estão lá, sei lá, 300 no ranking. Então, eu não tenho uma visão de que essas coisas vão... Mas o que a gente tem é surreal, né? Enfim. Então, ô Vitor, voltando... E aí, por entender que o problema do mal, né, o problema da maldade humana, não é algo assim que vai ser resolvido a partir da redução desses índices, ele pode continuar com um menino desse, é que eu acredito muito nessa tarefa, e eu voltando ao ponto aqui que nos une, essa tarefa do discipulado, essa tarefa de uma relação proclamatória, essa tarefa e esse empenho, isso aqui é um ponto que eu acredito que une todo mundo aqui, enfim, da evangelização, de apresentar a proposta você citou um tempo teológico, da depravação total, um sujeito que pode ser redimido dessa estrutura dele de maldade, ser encontrado e atravessado por uma graça que vai transformando ele, né, no decorrer do processo de discipulado. Então, eu acredito nisso, né? Eu acho que esse elemento, né, missionário da igreja, inclusive ele se perdeu. Quem está nas cadeias? Quem estão nas cadeias? Quais são aqueles que estão nos hospitais públicos fazendo capelania, discipulando, evangelizando? São poucos. Quem estão nos ambientes mais humildes, empobrecidos do nosso país, fazendo isso, da tarefa evangelística, né? Vamos colocar assim, um ponto aqui bem evangelical, inclusive quem estão nas classes altas, chamando a conversão, chamando o arrependimento. Então, a partir disso, eu acho que a igreja ela pode voltar a esse compromisso do anúncio, né, esse compromisso fiel ao senhorio de Jesus e que anuncia. Nós somos uma organização que, como eu disse no começo, que não é confessional no sentido de instituição. Nós não somos uma instituição cristã evangélica, mas os nossos valores permeiam isso e não há o quanto de famílias que a gente conversou durante esses últimos dias destruídas em luto, arrasadas, e ali o nosso papel como instituição era relatar a dor, fazer os encaminhamentos para os órgãos públicos, etc., tentar ver algum apoio público e, inclusive, acionar a nossa rede, mas é inevitável. Qual era a palavra que eu tinha ali? Era chamá-los a olhar para o Cristo crucificado e a esperança que existe nele na ressurreição. Então, eu acho que são esses momentos assim que a gente tem. Primeiro momento é isso, né? Então, agora ampliando o debate, a discussão sobre a missão, eu acho que é uma disposição voluntária também à generosidade, à misericórdia, à justiça, né? Então, são coisas assim que não precisa ganhar efeito programático de projetos, são coisas que estão assim, simples e claramente escritas. Assim, o bom samaritano, o amor ao próximo, o cuidado do viúva, o cuidado do órfão, a verdadeira religião, como diz Tiago, lembrar-se dos pobres, como é aconselhado por Paulo. Então, são pontos assim, são pontos que são pragmáticos, são diretos, são da nossa jornada, crescer nesses elementos, é saber que Cristo encontrou com mulheres, Cristo encontrou com leprosos, Cristo encontrou com marginais étnicos, né, que sofriam o racismo, como samaritanos,
Então, Cristo foi se encontrando com essas pessoas e transformando a realidade delas. Então, esse é um elemento, sim, prático. Agora, eu tenho um princípio que eu tenho falado ultimamente, que é o amor, ele não tem escala, ele é infinito, né? Nós somos desafiados a amar infinitamente. Em termos práticos, eu acredito que o amor, ele ganha estrutura. Eu gosto muito da palavra do bom samaritano, porque não é um atendimento ali apenas emergencial, ele vai, toca, provê, alimenta, paga a hospedaria, ele vai ganhando, ele vai se escalonando. E dentro do nosso contexto, existe uma forma do amor se escalonar. Então, muita gente não entende a nossa atuação, né? Poxa, mas vocês estão cobrando o Estado, vocês estão cobrando o poder público, ou vocês estão tentando criar. A igreja não poderia estar fazendo? Sim, a igreja deveria. Eu disse sobre isso aqui agora. Só que eu acredito que o impacto daquilo que nos move, que deve ser o amor, pode ganhar efeito público, estrutural, né? A gente pode se relacionando com esferas de instituições, a gente pode criar, inclusive, instituições que forneçam prover isso. Então, a gente vai entendendo a dinâmica do nosso tempo, a dinâmica política, a dinâmica de uma iniciativa privada, e a gente vai não isolando a nossa ação, né? Não ficando ali numa ação individual, mas pegando esse princípio do individual e transformando ele, e aí pode ser um projeto, né? Pode ser uma iniciativa, assim, a partir de um braço da igreja, um braço de um ministério de misericórdia, um ministério de ação que vai atender. Pode ser uma organização, né? Pode ser uma atuação como hoje, e aí eu faço aqui, abro um apelo, né? Onde estão os cristãos que não apenas representam politicamente os interesses da igreja evangélica ou dos temas evangélicos e religiosos no cenário público? Recentemente a gente esteve em Brasília, um senador da República falou com a gente assim, eu não encontro, eu estou aqui nesse Senado há, sei lá, 2 mandatos, gente fazendo lobby para as comunidades mais pobres do Brasil, ou para as demandas e necessidades mais pobres. Eu vejo gente aqui da indústria armamentista, eu vejo gente da indústria farmacêutica, eu vejo servidores, vejo os evangélicos, os interesses segmentos, assim, e não os interesses que diz respeito à nação. E aí a tradição profética vai nos ensinar muito sobre isso, sobre como a gente deve trazer, apontar, chamar. E acho que é um outro campo. Então, em cada ação nossa, em cada campo de atuação nossa, a gente se permitir, né? E é inclusive o que a gente está fazendo aqui agora, né? O Vitor me acionou, cara, eu não estou lá, e possivelmente não vai estar, e nem necessariamente tem que estar. Mas como é que a gente pode trazer esse debate que conecta os nossos corações com a realidade do nosso irmão, da nossa irmã que está nesse cenário, né? Então, eu acho que é por esse caminho. Nós optamos por um aspecto amplo, né, entendendo a conjuntura da. A igreja não dá conta, eu sempre falo isso, a igreja não dá conta do tamanho da pobreza no Brasil. Nem que as iniciativas privadas, elas têm seus interesses privados. Agora, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode criar estruturas no meio desses interesses dos privados e públicos? Como é que a gente pode chamar, né, dentro da nossa Constituição, o Estado? Então, são esses elementos que agem em conjunto, a igreja como uma instituição, conectando a outros campos, áreas de atuação da nossa sociedade. Então, é isso. Quando eu te ouço falar isso, eu só consigo pensar num negócio, Lucas. Na verdade, a gente tinha que ter começado essa conversa muito antes. Não faltava oportunidade propícia, e essa oportunidade é trágica demais. E aí, quando eu falo que talvez a gente devesse já estar conversando muito antes, eu sei que muita gente está ouvindo isso daqui e já sabe de tudo isso que a gente está comentando. Mas a gente precisa trazer esse assunto à tona. Precisa ser um assunto mais frequente. Precisa ser retomado. Uma prova disso, e aí eu acho que seria a minha última pergunta para a gente fechar, e eu já agradeço muito por você ter topado essa conversa aqui com a gente, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: vamos dizer que o que aconteceu semana passada não tivesse acontecido, que a gente tivesse uma quinta-feira passada absolutamente normal e corriqueira para quem mora no Jacarezinho,
Vamos imaginar que fosse isso. E que o Dia das Mães tivesse sido um Dia das Mães como qualquer outro. Ainda assim, seria um Dia das Mães muito difícil para quem mora ali. Uhum. E eu queria te perguntar como tem sido o enfrentamento da Covid-19, da pandemia, nas circunstâncias que essas pessoas vivem. É nisso que você tem trabalhado, né? Uhum. Isso já mereceria que a gente conversasse. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Me lembro de uma ocasião, no começo da pandemia, numa distribuição como a gente fez sexta-feira, quinta-feira. Só para o pessoal entender, durante a operação, as pessoas foram buscar comida. Durante a operação começou às 6, terminou às 14. E a comunidade estava tomada por policial. E eu lembro que eu cheguei assim, cheguei num clima tenso, fui de moto, mototáxi, cheguei na comunidade, muita viatura, o blindado, eu entrei para um espaço que a gente tem, a gente faz, e eu fiquei sentado, as pessoas, as mães, mulheres em sua grande maioria, indo buscar as verduras, legumes, e a força do Estado passando e aquele desespero dentro da comunidade. Detalhe, né? E eu volto a enfatizar isso para deixar bem claro, a grande maioria das vezes, o tráfico não se dispõe ao enfrentamento. Mas o tráfico, e aí eu falo com conhecimento, sabe que o seu poderio bélico é infinitamente menor. E que quando alguém, um policial, é morto, a repressão vai ser infinitamente maior. Então, não há interesse de enfrentar isso. Não estou aqui passando pano para o tráfico, não, eu já falei isso, eu acho que eles estão ali na condição de criminosos, estão errados, mas isso é um detalhe importante e que leva a destacar que a operação, que houve poucos tiros, geralmente as operações têm inúmero, os tiros são, quando da polícia militar, com muitas mortes, ela foi sendo ali alimentada e esse conflito ali ele foi e o que levou essas mães inclusive a ir buscar porque não estava tendo tanto tiro como de outras vezes. Enfim, isso daí é uma conversa por um outro momento. Mas voltando às mães, isso por si só já revela muita coisa. Há um impacto aqui econômico, há um impacto financeiro, um impacto na alimentação que está conduzindo essas mulheres a buscar. E eu me lembrei que agora, né, talvez em março, abril do ano passado, a gente estava fazendo a mesma ação e uma senhora estava muito chorosa, né? Eu perguntei para ela qual era a razão do choro dela, né? E ali e tal, ela falou: não, enterrei meu filho ontem, morreu por Covid. Então, ela foi buscar comida e ela tinha enterrado o filho dela, que tinha morrido por Covid um dia atrás. Nós, né, esperávamos não, né, imaginávamos que seria muito pior o impacto da pandemia no sentido da saúde, né, da comunidade e tal. Pela graça não foi, como, né, a gente ouvia os relatos, né, da Itália e tal, entendendo as condições sanitárias da comunidade, a geografia, a incapacidade de se ter um distanciamento adequado, enfim. Mas houve muitas mortes, muita gente, muito caso subnotificado, e também esse impacto econômico, né, que foi muito forte. A gente tinha muita gente na informalidade, que foi impactado, ou gente que enfim, pela crise econômica também, que foi se aguçando, perderam seus empregos, e a gente viu este quadro aí que gerou a insegurança alimentar. Então, a insegurança alimentar, ela é uma questão, assim, muito próxima da nossa realidade, porque é impossível você manter uma reserva recebendo um salário mínimo, praticamente pagando R$ 100 no gás, pagando 400, R$ 500 no aluguel, enfim, você não consegue. E aí não tinha dinheiro para outro dia, para outro mês. Isso é desesperador. E aí,
quando a gente fala de insegurança, não é que a pessoa não está tendo o que comer, é que ela não está tendo uma alimentação completa, falta proteína, falta nutrientes, falta algum elemento da sua alimentação. E isso a gente viu muito de perto, tem visto ainda muito de perto. Ontem, assim, desolador, cara. Assim, mães, mulheres. E aí já voltou a gente, das atuações nossas lá, encaminhar para o mercado de trabalho. As pessoas perguntando, ei, tem trabalho? Como é que eu faço? Cara, isso é muito difícil, assim. E isso é uma das coisas que me preocupa muito também, Vitor, porque como a gente não tem investimento tecnológico, a gente sabe que o mundo caminha para um outro sistema econômico e de trabalho. A gente tem um gap, um delay, assim, que é absurdo. E como é que lida com isso, né? Ontem o Antônio, né, que trabalha comigo, falou, Lucas, como é que a gente vai qualificar? Chama voluntário, E ele estava inquieto com isso, né? E eu estou aqui com essa missão de tentar estruturar algo para profissionalizar. A gente está com uma parceria para ser construído agora um curso de tecnologia para criança e adolescente. Então, a economia com a pandemia, tudo isso unido foi gerando um problema assim grave, gravíssimo. E o nosso temor é que a fome pudesse gerar um problema social mais grave, inclusive de segurança pública, né? Voltando à condição do coração humano, cara, a fome abala psicológico. Um filho pedindo comida abala. O que isso pode desdobrar na sociedade, né? Então, por isso que eu acredito que a garantia de direitos humanos, ela não nos livra dos problemas. Né? Você oferecer um conjunto de elementos de dignidade tende a diminuir uma série de outros problemas, assim, inclusive na segurança pública. E o nosso ponto como organização é esse. O Estado chega fortemente com um elemento de política pública que é a segurança, um argumento de segurança. Mas onde estão os outros? A operação, ela foi uma operação contra aliciamento de crianças e menores. E onde estão os outros elementos que combatem o aliciamento de crianças e menores que não seja limitado apenas à política de segurança pública? Onde estão os centros esportivos, o país a cidade que abrigou a Copa e a Olimpíadas, onde estão esses ginásios, onde estão os programas, o país do futebol, cara, e aí, é isso. Lucas, assim, isso tem tanta coisa para ser dita a respeito, que se o problema é aliciamento de menor, o que você está criando na cabeça desses menores quando você faz uma operação dessa? De uma Que tipo de menina, como aquele narrativa? vídeo que eu coloquei, que viu o rapaz sendo executado após se render no seu quarto, uma menina de 9 anos. Qual é a referência que ela vai ter ali? Meu Deus, o trauma disso é incalculável. Então, assim, esse é um ponto. Outro ponto, eu acabo lembrando a história de um rapaz que eu conheci no seminário, no mestrado lá nos Estados Unidos, negro, que se tornou jogador da NFL, ganhou o Super Bowl. Darren Smith. Uau. Gente finíssima, crente pra caramba, muito envolvido nas questões específicas do Black Lives Matter, né, pastor, e ele estava contando da história de amigos dele. Ele cresceu, e olha só que coisa interessante, essa coisa da desigualdade e, de novo, das percepções frágeis que a gente tem, né? Ele cresceu num bairro que, quando ele nasceu, tinha terminado a segregação racial fazia uns 10 anos, mais ou menos. Fazendo as contas certo. Não, fazia uns 20 anos que tinha terminado, que tinha tido um movimento de luta de direitos civis, fazia algo entre 15 e 20 anos quando ele nasceu, que o bairro onde ele cresceu era um bairro que originalmente só moravam African Americans, só afrodescendentes nascidos nos Estados Unidos, porque era onde eles podiam morar. E antes da segregação acabar, as pessoas que moravam naquele bairro só poderiam ir até Miami Beach, era um bairro, é um bairro até hoje,
a coisa de 15 quilômetros distante de Miami Beach. Só poderiam ir a Miami Beach para trabalhar. Então, eles tinham horário para chegar a Miami Beach a partir das 7 da manhã, e das 6 da tarde em diante eles já deveriam ter atravessado a ponte de volta para o continente para não estar mais na praia, né? E aí ele me conta, pô, ele nasceu depois desse período, ele conheceu pessoas que viveram esse período, mas ele nasceu depois disso. Só que ele me conta de amigos dele que cresceram com ele, da mesma idade, que nunca foram à praia por medo. Porque esses tipos de ações provocam narrativas, né? A pessoa imagina uma série de coisas e depois, às vezes, esse medo é justificado. Às vezes, dependendo das circunstâncias, às vezes esse medo é justificado. Então, você imaginar o cara que mora a 15 quilômetros da praia e nunca foi, e você pergunta por quê? Ah, porque eu sou preto, cara. Uhum. Nos Estados Unidos, aqui que o pessoal fala, nos Estados Unidos. Né? E aí a mesma coisa, o Brasil recebeu as Olimpíadas, o Rio de Janeiro tem uma série de equipamentos. Eu não sei te dizer, mas pela minha experiência de vida, Lucas, eu não tô lá no Jacarezinho, mas assim, você vai lá e faz o Museu do Amanhã. Quantas dessas crianças de favela vão no Museu do Amanhã, cara? Podem ir ou se imaginam indo. Na maior parte dos casos, a narrativa que o cara tem na cabeça é, putz, isso daí não é lugar para mim, não foi construído para mim. É de uma crueldade, cara, que a gente precisa fazer algo. Total. Eu lembro que você falou sobre a praia, sobre o Museu da Manhã, lá atrás, né, quando a gente começou esse projeto, a ativação lá no Morro da Providência, no Morro da Favela, uma das perguntas que a gente fazia nos primeiros dias de encontro com as crianças era qual era o sonho delas, né? Então elas tinham que escrever e desenhar esse sonho. E uma das meninas, né, que é muito querida, inclusive da minha família, enfim, ela tinha uns 7 anos na época, ela escreveu que era visitar a Praia do Flamengo. Só que a Praia do Flamengo está a menos de 7 quilômetros do Morro da Providência. É uma área de lazer. Então, ela não tinha, assim, zero perspectiva. Era viajar, ela escreveu viajar para a Praia do Flamengo. Que é uma praia frequentada, na verdade é um ambiente onde se fecha no domingo e vira uma área de lazer familiar. Então, assim, a restrição, a limitação, né, a privação de uma oportunidade de sonho, né, de sonhar. Então, é basicamente isso. E vai sendo construída a partir desse cenário de privação e vai fazendo as suas descobertas a partir do seu próprio contexto. Claro. São essas coisas, Lucas. Eu espero, de verdade, que a gente, como igreja, acorde para essas situações, que o Espírito Santo coloque em nós um verdadeiro incômodo. Amém. Em relação a tudo isso. E queria, mais uma vez, agradecer a você por estar aqui conosco, estender o convite para quantas vezes você achar que precise ser dito algo, e achar que algo precisa ser dito, que de alguma maneira esse canal pode te ajudar, sempre vai estar aberto. Né? Obrigado. E quem nos assiste, que se junte a nós em oração por isso e em ação por isso também. Amém. Às vezes o cara não está aí do lado no Jacarezinho, mas ele tem uma situação de miséria próxima, que algo pode ser feito também. É isso. Então, incentivar quem está nos assistindo a também fazer isso. Se quiser falar mais alguma coisa, alguma consideração, Lucas, o microfone é seu. Sempre me impressionou muito a forma como Jesus se movia com íntima compaixão, e isso sempre é o que me inquieta ainda no meu coração, ao ponto assim, como é que esse coração de Jesus pode afetar, né, nosso coração, ao ponto de se transformar no coração dele. Como é que a gente pode desenvolver e crescer nisso?
ele olhar para a multidão e se mover de íntima compaixão, ele olhar para uma viúva, né, viúva de Naim, e parar ali no meio da jornada, se mover de última compaixão. Então, eu acredito muito nesse coração que nos leva a uma verdadeira expressão do reino de Jesus, né? E uma confiança no seu poder para agir e para mudar histórias, para mudar realidades. Esse poder que é agora, que está ali, que Jesus opera imediatamente, com o milagre, com o ladrão da cruz, enfim, com os inúmeros personagens que a gente encontra nos evangelhos. Então, essa tem sido uma das buscas do meu coração, né? Que o coração de compaixão de Jesus cresça no meu coração, me sensibilize e que a vinda do seu reino, a presença do seu reino possa ser visível, né, na realidade de tanta gente sofrida, tanta gente em dor, a provocar celebração, alegria, né, mudança. Então, a boa nova é essa, que o reino chegou, né, e ele anunciou isso para as pessoas e a gente tem o privilégio de anunciar também, né, que o reino chegou e que as pessoas podem confiar num novo modelo de mundo, né, numa nova estrutura de mundo, numa nova orientação, né, e que nesse lugar tem cura, nesse lugar tem comida, tem alimentação, tem libertação, né, daquilo que as oprime, forças demoníacas, enfim. Então, que a gente avance e que as portas do inferno não prevaleçam. Amém. Que seja assim. Amém. Com isso, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Beijão.